Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, o podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou host e editor do podcast. No nosso quinto episódio, viemos falar um pouco sobre nossos hiperfocos, o que seria um hiperfoco e o hiperfoco que nós fomos desenvolvendo através dos anos. Como o tema acabou rendendo bastante, nós decidimos por dividir o episódio em duas partes. Uma que será lançada nessa terça, que é esse episódio que você está ouvindo agora, e outro na semana que vem. Sigam nossas redes sociais. Se puderem, compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal. Esperamos, mais uma vez, que vocês gostem. Desde já, muito obrigado. Spectre, feito por autistas para o mundo. É Kiri, né? Assim que se pronuncia. Isso, Kiri. Conta um pouco sobre você, como foi seu diagnóstico, sei lá. Tá livre. Vocês estão me ouvindo? Aham. Bom, prazer a todos. Eu tive meu diagnóstico por volta dos 25 anos, mas não foi fechado, né? Só foi levantado a dúvida. E até então eu não tinha conhecimento sobre autismo. Eu tinha aquele conhecimento bem estereótipo mesmo, né? Dos casos mais severos e tudo mais. Então, de início, assim, eu fiquei meio que estranhei, né? Tive aquele momento de negação. Mas comecei a pesquisar, né? Fui pesquisando, até que eu caí pro Asperger, né? E foi aí que eu comecei a realmente ter, não, tem fundo de verdade aí, né? De certa forma. Mas fiquei nessa questão de pesquisa, até porque aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar profissionais que entendam bastante de autismo, principalmente esse autismo leve, né? Que é mais difícil ainda, né? Que a gente aprende a mascarar muito. Então, eu fiquei só comigo, né? Não falava para as pessoas, até porque não era fechado, mas continuava fazendo minhas pesquisas, né? Até encontrar um profissional mais capacitado. E aí já foi ano passado que eu conheci, né? Uma profissional bem capacitada aqui em Belém, e foi quando ela fechou o meu diagnóstico. Uhum. E que profissional era? Psiquiatra? Então, ela na verdade ela é uma pediatra, só que ela é uma das mais profissionais mais capacitadas de autismo aqui na minha cidade. Então, ela é referência em autismo. E aí, após o diagnóstico com ela, aí eu fui em neurologistas, né? E eles fecharam, baseado no diagnóstico dela. Então vamos entrar no tema em si, que é hiperfoco. Alguém teria uma boa definição do que é hiperfoco? Bom, hiperfoco é um assunto que o autista ele gosta de falar, né? Só que é aquela coisa, como eu falei lá no grupo, alguns hiperfocos geram assunto, outros não. Uhum. Você quer começar, Fábio? Você parece animado. Olha, fazer assim, a gente vai pela ordem, né, que você propôs, e aí eu vou observar para não fugir, digamos assim, do roteiro, sabe? Porque sei que meu hiperfoco vai gerar assunto. Então, de qualquer forma, e eu tô curioso para saber o hiperfoco dos outros integrantes. Legal. Principalmente o do Ikiro. É Ikiro o seu nome? Kiri. Ah, sim. Kiri. Então vamos lá, Kiri. Quer começar? Pode ser. Sinta-se livre. Você me enrolar um pouco, porque eu não estou ainda acostumado a falar desses meus interesses. Eu falo deles, mas não sobre
o que é o hiperfoco. Então, mas assim, eu sempre tive muito interesse por personalidades, desde criança. Desde desenhos, videogames, eu sempre gostei muito de arquétipos, né? Eu sempre gostei dessa coisa de tentar explicar de uma forma mais básica, né? Que era quando eu era criança. Eu gostava de ver que tinham personagens do elemento do fogo, personagens do elemento da água, né? E esses personagens do fogo tinham toda uma personalidade específica, né? Tinham todos poderes específicos. Os da água, a mesma coisa, né? Um era bem diferente do outro. Então eu comecei desde criança a identificar essas diferenças, né? E cada um tinha suas particularidades e cada um era muito importante na sua função, né? Então eu sempre gostei muito dessas coisas de personalidades, né? Desde criança. Então só que aí vai evoluindo, né? O hiperfoco ele vai ficando mais complexo ao longo do tempo. E então eu comecei a achar interessante os seres humanos, a personalidade dos seres humanos. E eu começava a associar, né, essas personalidades dos seres humanos com outros arquétipos, né? Então por exemplo, eu vi uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito decidida, uma pessoa mais incisiva na vida, e eu já associava com o elemento fogo, entendeu? Então eu sempre gostei muito de estudar personalidades, muito de estudar arquétipos e de fazer essas associações. Então, ao longo do tempo, eu fui me interessando muito por mitologia, né? Por deuses, porque cada deus tem esses deuses mitológicos, cada um tem a sua personalidade, cada um é associado com um elemento, é associado com um planeta. E aí eu fui embora, né? Cada planeta tinha sua personalidade também, né? Então, isso sempre foi, assim, o meu interesse, assim, eu digo assim, que eu tenho o hiperfoco, que seriam essa questão de personalidades, de arquétipos. Tem os eu chamo de subfocos, né? Que é como se fossem partes desse hiperfoco, mas eles só complementam o hiperfoco, né? Ele não são a essência. E tem aqueles meus hiperfocos que são mais momentâneos. Tipo assim, eu tenho um por ano, assim, mas passo o ano eu já não leio tanto, já não me interesso tanto. E o que eu acho interessante é que esse meu hiperfoco, ele foi exatamente uma das maiores dificuldades de eu ter esse diagnóstico de autismo, porque o fato de eu me interessar tanto pelas pessoas, tanto pela personalidade, fez com que eu precisasse enfrentar essa dificuldade do autista de socializar, né? Então, acho que todo mundo aqui entende muito bem como é essa nossa dificuldade, né? Parece que não encaixa, né? Sempre tem uma sensação de estranheza na hora de ter um contato social. Mas esse hiperfoco era tão interessante para mim, essa questão de personalidade, que eu me forçava a interagir com as pessoas, porque eu queria aprender, entendeu? Então, no fundo, o meu interesse em socializar era mais por causa do meu hiperfoco do que pela questão das pessoas em si. Eu sei que pode parecer um pouco frio, mas não, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, mas essa questão de aprender sobre as personalidades, isso é o que mais me atrai em conhecer uma pessoa. Eu realmente gosto de conhecer todos os tipos de pessoa, eu não me fecho para ninguém, porque eu sempre acho que uma pessoa, vai ter uma personalidade que eu ainda não entendi o suficiente. Então, eu realmente não me fecho para nenhum tipo de ser humano. Que legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu achei muito interessante. Eu Obrigado. também achei bem legal. Eu tenho uma pergunta para ele. Pode perguntar. Gente, desculpe mesmo pelo barulho que tá aqui, porque realmente hoje tá difícil. Não reparem muito. Beleza. A live hoje tá chique, tem até trilha sonora.
O que eu queria perguntar pro Kira é o seguinte, se ele consegue ver maldade nas pessoas. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu sempre vou muito aberto quando eu conheço alguém, né? Na verdade, de cara, eu vejo a parte boa da pessoa. Na verdade, eu acho que é a primeira coisa que eu vejo. Então, como eu falei, eu tô tão interessado em conhecer a personalidade da pessoa que eu acho que eu não percebo essas malícias, sabe? Enfim, como todo autista, né, a gente tem muita dificuldade de perceber essas entrelinhas de expressões emocionais, né? Eu não me concentro muito na expressão das pessoas. Eu sempre estou muito... a minha comunicação com as pessoas é muito intelectual, entendeu? Então eu me fecho muito, né, nessa questão das ideias, de entender a pessoa, e eu acho que isso faz com que eu não perceba tanto essa parte mais maliciosa, assim. Eu percebo, sim, tem muitos momentos que eu chego a perceber, mas no meu normal eu tenho muita dificuldade. Isso, inclusive, já foi motivo para muitos, né, eu acho que isso deve ser também geral aqui, né, muitos traumas, né, muitas frustrações com as pessoas, né, que a gente tem essa dificuldade de perceber, as pessoas se aproveitam, fazem mal. E a gente, com o tempo, vai aprendendo mais, né, a perceber, né, essas intenções, assim. Mas eu acho que sempre vai ser uma dificuldade para a gente, de perceber a malícia. Mas eu chego a perceber, sim. Já eu penso da seguinte forma, eu já tenho dificuldade de me aproximar das pessoas, justamente por ter sofrido muitas frustrações, né? Eu sempre penso que aquela pessoa quer me fazer o mal, né? É um trauma assim que eu tenho, sabe? Porque geralmente o autista ele é muito inocente. As pessoas se aproveitam muito do autista. Agora, claro, né, que eu sei que a gente não deve generalizar, né? Eu sei que a gente tem que estar aberto a novas amizades, mas só que a questão dos confiar na pessoa, assim, ser muito aberto para a pessoa foi algo que eu tive que aprender a não ser, sabe? Aprendi na dor mesmo. Com certeza. Eu também sou assim, né? Eu acho que eu tive meu momento de me abrir muito, né? Quando eu era mais novo. Eu acho que aquela questão, quando a gente é mais novo, a gente acaba aguentando mais, né? Essas coisas. Mas depois de um tempo, assim, né? Mais recentemente, eu também fui me fechando mais, porque cansa, né? A gente ter ir de peito aberto, né? Conhecer as pessoas e as pessoas se aproveitarem, né? Então, isso gera traumas mesmo. Inclusive, é muito comum, né, um autista ter ai, meu Deus, como é o nome? Estresse pós-traumático, né? Alguma coisa assim, transtorno do estresse pós-traumático, alguma coisa assim. Exatamente por isso, né? Porque a gente está o tempo todo lidando com pessoas, infelizmente, mal intencionadas, né? Que se aproveitam da nossa inocência, da nossa ingenuidade para fazer algum tipo de mal. Então, isso com certeza faz a gente se fechar mais ainda, né? Eu acho que o autista, pelo menos eu estou falando por mim, né, que é um grau leve, não necessariamente nós somos antissociais. Eu acho que essa questão do antissocial é mais uma consequência, né, exatamente desses traumas, dessa dificuldade toda, do que uma vontade nossa. Eu não acho que é natural a gente não querer trocar com outras pessoas. É mais uma questão de medo mesmo. Vai vindo ao longo do tempo e a gente, por prezar a nossa qualidade de vida, né, a gente acaba começando a se fechar um pouco mais para as pessoas. Uhum. Mais alguma coisa? Alguém? Acho que não, então. Eu sou o próximo, né? Já que o Victor não pôde comparecer. Na verdade,
é igual o que ele falou. Eu tive, tipo, um hiperfoco maior e vários outros menores, se posso dizer assim. Mas eu já tive vários hiperfocos, mas eu acho que na vida inteira, o único que se manteve é. Eu não costumo falar sobre isso, talvez vocês achem engraçado, mas enfim. O meu hiperfoco desde criança é Pokémon. Não sei se alguém acompanha, se alguém conhece e tal. Mas desde Eu muito conheço. novo eu gosto muito de Pokémon. Joguei os jogos, assisto ainda. Enfim, acompanho. E eu sempre soube tudo sobre Pokémon, ainda sei, joguei. Eu parei um pouco com isso com a estreia do Pokémon Go, que eu me senti meio atingido, né? Porque todo mundo começou a gostar de Pokémon. Eu falei, poxa, eu gosto muito mais tempo, para com isso. Eu sei tudo de Pokémon, eu fiquei meio mal. Mas eu gosto ainda de Pokémon, vou admitir aqui publicamente. Mas, enfim, eu tive outros hiperfocos, por exemplo, vocês sabem que eu toco violino. Quando eu comecei no violino, o violino se tornou um hiperfoco. Tanto que eu evolui muito rápido no violino comparado às outras pessoas. Até porque eu fiquei fissurado no violino, no instrumento e tal. Mas hoje em dia já não é um hiperfoco tão grande. Igual que ele falou, também tive um hiperfoco muito grande em mitologia durante um tempo. Eu sabia a história de todos os deuses e heróis e titãs da mitologia grega e conhecer a mitologia egípcia, romana, que é uma cópia da grega, basicamente. Não totalmente, mas basicamente é. Também tem hiperfoco em cinema. E geralmente eu fico hiperfocado em tipos específicos de filmes durante um período de tempo, ou de séries. Tipo, quando eu começo a assistir uma série que realmente me interessa, eu só consigo ver coisas sobre ela, ouvir a trilha sonora dela, pesquisar um pouco sobre os atores que fazem ela, sobre os autores, sobre o diretor, sobre tudo. E em filmes também. Eu já tive milhões de hiperfocos. Pássaros, teve uma época que eu gostava muito de pássaros, eu fiz um projeto sobre pássaros, o canto dos pássaros, não sei o quê. Enfim. Escrita, física, história. Eu sei lá, já tive muitos hiperfocos. Mas o que eu acho que mais se manteve na minha vida foi Pokémon, até hoje. Você consegue conversar com as pessoas sobre Pokémon, essas coisas ou não? Não, geralmente eu não falo sobre isso. Eu tenho vergonha. Mas agora eu tô falando. Já Comigo sei, pode tem um falar. grupo de WhatsApp que só tem criança. E aí você consegue falar. Só que não coloca Verdade. sua foto. Tá bom. Não, mas tem. Geralmente, hoje em dia, nem são tantas crianças mais que acompanham Pokémon. Sei lá, é mais pela nostalgia o pessoal acompanha. Tem bastante adulto também. Na nossa geração, né? A gente assistiu muito Pokémon, porque era o que passava na televisão, né? Eu acho que a maioria aqui era do tempo da época do VHS, né? E o VHS na época era um luxo, nem todo mundo podia ter em casa. Eu, pelo menos, eu nunca tive um. Então eu assisti o que passava na televisão. E Pokémon, na minha época de infância, era um desenho que passava muito. E virou uma febre aqui no Maranhão também, né? Tinha. Todo mundo queria ter um Pikachu. Olha, sendo sincero aqui, só me lembro de um canal que passava Pokémon. Era o Cartoon Network. Fora esse, nunca via em nenhum canal. Aqui na minha cidade passava em todos os canais que passavam. Cada um num horário diferente. Eu gostava muito de Pokémon também.
Como eu falei, né, essa questão das personalidades sempre me interessou, esses arquétipos. Então, nos Pokémons era muito assim, né? Porque cada um tinha o seu elemento, né? Dependendo do elemento, um elemento era mais forte do que o outro, um perdia para o outro, essas coisas todas, essas interações durante a batalha, né, dos Pokémons. Então, eu sempre fazia essas associações, eu sempre fiz essas associações de elementos, né, de arquétipos com os seres humanos. Eu sempre achei interessante, né, ver o ser humano, ver a personalidade do ser humano como um arquétipo. Né? Então, assim, o mais recente meu hiperfoco são assim constelações, né? Eu também gosto muito de astronomia, gosto de astrologia também, tudo que envolve estrela, planetas, eu gosto muito. Né? Mas é como eu falei, todas elas sempre puxam para o hiperfoco principal. Então eu estudo as estrelas, as constelações, mas eu tento perceber uma personalidade nela. Eu sempre faço essa associação. Aleph, sua vez. Então, como você mesmo falou, né? Lá no grupo, o assunto ele rende, né? Então, assim, mas eu vou tentar resumir na medida do possível. O primeiro hiperfoco que eu tenho lembrança na minha vida foi com 3 anos de idade. Que eu simplesmente hiperfoquei em colherzinhas. Não podia ir num restaurante que eu queria pegar, roubar as colheres e levar para casa. Eu ia na casa dos outros e revirar as gavetas procurando colher. Então, assim, eu fiquei desesperada com isso. Acho que durou até uns 5 anos, mais ou menos. Aí eu fui diversificando, né, para outras coisas. Eu não lembro exatamente o que, mas tipo assim, a cada mês eu queria um objeto diferente, uma coisa diferente. Igual eu lembro que com 5 anos eu tive hiperfoco em regra de 3. Regra de Primeira 3. vez que eu ouço alguém falar que tinha hiperfoco em matemática. Não era em matemática. Era em regra de 3 mesmo. Eu ouvi o meu pai conversando com meu tio sobre isso, comentando regra de 3. Eu pedi para eles me explicarem, eles não quiseram me explicar. E aí eu saí, batendo na porta dos vizinhos, perguntando o que era, para me explicar, para me explicar, para me explicar. E eu chorava, gritava, falava, eu quero saber o que é regra de 3, o que é isso, me explica, não sei o que. Aí durou até me explicar o que era regra de 3. Quando explicou, aí acabou o hiperfoco. Aí depois eu tive hiperfoco em equação. Acho que com 6 a 7 anos, mais ou menos por aí. Aí depois eu tive hiperfoco em tabela periódica. Eu sempre, assim, alguma coisa, tipo, que tava bem acima do que eu tava estudando na época. Então, assim, eu tinha hiperfoco nisso, eu só queria falar sobre isso, queria ler sobre isso. Aí, mais ou menos nessa época, também eu tive hiperfoco em Telecurso 2000. Levantava todo dia 5 horas da manhã para assistir, né? E assim, era uma loucura. Deu tanta ideia quanto objeto. A infância foi mais ou menos assim. Aí, né, depois, por volta... Ah, tá. Teve uma época também... Aí, assim, aí dos 10 anos para cima, aí começou o hiperfoco em livro, em programa de televisão, em novela. Aí teve uma época... 9, 10 anos eu tive hiperfoco em Digimon. Eu não gostava de Pokémon, mas eu gostava de Digimon. Eu gostava de Digimon. Eu gosto. E assim, e pra você ter uma ideia, eu já até escrevi sobre isso, mas não é o assunto aqui, que inclusive eu acho que, tipo assim, que foi meu primeiro impulso pra me converter de verdade. Foi Digimon. Acredite se quiser, mas foi. Aí, né, depois eu tive hiperfoco numa novela chamada Carinha de Anjo. Depois em outra chamada Cúmplices de um Resgate. E tinha hiperfoco... Nessa época eu ainda não gostava de filme.
Mas assim, era mais novela e esse desenho. Só queria falar sobre isso, só queria saber sobre isso e tal. Aí, depois, mais ou menos lá com uns 14 anos, 13, mais ou menos, aí foi igual o colega aqui, Hikiri, né, que chama, é isso? Isso. É, em personalidade. Aí eu queria ler sobre personalidade, sobre tipo de personalidade, sobre comportamento, sobre signo e personalidade e essas coisas. Queria ler só sobre isso. Aí depois, volta de uns 15 anos mais ou menos, eu tive hiperfoco, um negócio chamado de criança índigo. Comecei a ler sobre isso. E só queria ler sobre isso, só queria falar sobre isso, mas assim, quando eu descobri, tipo, a carga espiritual que tinha, né, por trás disso aí eu simplesmente abandonei, não queria mais nem ouvir falar do assunto. Tipo assim, eu acho que hoje eu tenho até vergonha de falar que tive hiperfoco nisso, né, mas enfim. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o tema, mas é uma confusão. E durou pouco também, só alguns meses. Aí depois de 2006, de 15 anos pra cá também, assim, do fim dos 15, a partir dos 16, mais ou menos, aí eu tive hiperfoco em teoria da conspiração. Esse durou mais e ainda dura um pouco. Aí eu já queria saber sobre maçonaria, sobre sociedade secreta, sobre Illuminati, sobre a marca da besta, sobre nova ordem mundial. E sobre tipo coisa que o governo e a mídia esconde da gente, esse tipo de coisa. Eu ainda tenho foco nisso, mas não aquele hiperfoco que eu tinha antigamente, mas eu ainda tenho foco nisso. Eu ainda leio sobre o assunto, eu ainda escrevo sobre isso e tal. E eu também mudei alguns conceitos, porque quando a gente vai estudando, né, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, aí a gente acaba vendo que um monte de ideia que a gente tinha não tem pé nem cabeça. Isso não significa mudar o foco ou deixar de acreditar e se interessar pelo tema, mas, tipo assim, de ter um interesse pelo tema real. Aí, né? E assim, eu acho que esse tipo foi o meu último hiperfoco doentio mesmo. Tipo assim, o que eu chamo de hiperfoco doentio não é no sentido pejorativo, mas tipo assim, aquilo que você quer falar, você só lê sobre isso, só fala sobre isso, importa todo mundo sobre isso e tal. Foi o último desse tipo que eu tive. Aí depois desse, né, isso, tipo assim, meio que abriu minha mente, né, pra ler, estudar e tal, aí eu fui diversificando os assuntos. Então eu fui diversificando. Então, assim, tem épocas que eu leio mais e que eu estudo mais sobre um determinado assunto, mas eu meio que vou construindo e, tipo, progredindo o conhecimento. E não, tipo assim, e que da infância até esse hiperfoco, tipo assim, cada dia, cada mês, cada ano eu me interessava por uma coisa e depois por outra que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto, não é? Não é assim que era? Aí, a partir desse hiperfoco, teoria da conspiração, aí eu fui construindo um conhecimento. Porque aí desse foco, aí eu já comecei a ler sobre escatologia bíblica, aí depois eu já comecei a ler sobre heresias, aí eu já comecei a ler sobre apologética e outras coisas. Aí eu já comecei a me interessar por livros, por filmes. Então, assim, aí quando eu leio um livro, quando eu vejo um filme e tal, assim, aí eu fico bem focada naquilo e eu quero falar sobre isso com as pessoas, eu quero. Eu queria ter alguém para poder falar, para poder discutir e tal, e muitas vezes eu não tenho. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a escrever. Aí foi assim que em 2008 eu criei meu site para poder escrever e falar sobre os temas que eu estava lendo, que eu estava estudando. Foi assim que meu site foi criado. Só que assim, eu passei por um período muito conturbado de depressão. Eu não sei se nessa época eu tive algum hiperfoco, eu acho que não, porque eu estava totalmente perturbada,
assim, talvez eu posso dizer que eu tinha hiperfoco na minha própria depressão, porque tudo que eu queria fazer, tudo que eu podia fazer para poder chorar, para poder ficar triste, eu fazia. Pegava música triste, pegava coisa triste para ler, para ficar alimentando aquilo lá, sabe? Não sei se isso pode ser chamado de hiperfoco, mas enfim. E assim, e, e hoje tá assim, né? Tipo assim, tem coisa, tipo assim, que eu vou ler, que eu vou assistir, tipo, que me fascina. Igual ano passado, por exemplo, eu li um livro sobre Bíblia e os signos do zodíaco, por exemplo. Eu fiquei encantada com aquilo, eu queria falar sobre aquilo com todo mundo, sabe? E assim, acabou que eu gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, mas eu ainda não escrevi. E outros livros vieram, outros filmes vieram. Mas assim, é um conhecimento que está se somando. É um conhecimento que está se somando. E não um que eu tenho, depois eu abandono para outro. São conhecimentos que vão se somando e assim. Isso vai dar alguma coisa que eu ainda não sei o que é. E ultimamente também, depois que eu fui diagnosticada em 2017, eu comecei a ter bastante interesse em autismo também. Em ler e falar sobre autismo. Isso. E tem muita gente que fala, tá? Tem muita gente que fala que eu tenho hiperfoco em Bíblia. Mas eu não tenho, gente. Não tenho. Porque eu conheço muita gente que não é autista, que lê e estuda muito mais do que eu. Momento meia culpa aqui. Teve uma época aí que eu acho que eu fiquei meses e meses sem sequer ler a Bíblia. Tá? Assim, eu não tenho hiperfoco nisso. Eu consigo, né? Assim, com a graça de Deus, eu acredito, né? Porque é uma batalha, uma luta. Eu consegui criar de uns meses pra cá uma rotina de leitura, uma rotina de estudo. Mas, tipo assim, é o mínimo aceitável é o aceitável, o normal para alguém que se diz cristão. Mas eu não tenho hiperfoco, tipo assim, de ficar horas e horas e horas e horas lendo Bíblia sem parar e esquecer da vida por causa disso. Eu não tenho esse hiperfoco. Queria, viu? Queria. Mas não tenho. Eu acho que é isso. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Olha, eu tenho para fazer uma pergunta a você. Você, assim, o seu hiperfoco, né? Ele, assim, ele é um hiperfoco que gera assunto, né? E dá para ser trabalhado, né? Você pode escrever um livro. Eu escrevi. Eu tenho um livro que, inclusive, foi para avaliação em editora, mas deu alguns problemas lá, mas vai ser publicado. Eu espero que ainda esse ano. Que legal. No meu caso, eu estou escrevendo um livro, né? Só que eu vou publicar ele sem editora, sabe? Que eu andei analisando e vi que é mais vantajoso. Porque Pode tem ser. essa opção, sabe? O seu livro é sobre o quê? Então, o meu livro ele está relacionado ao meu hiperfoco, né? Eu quero colocar ele nesses sites tipo Amazon, né? Nesses sites famosos. Porque é mais fácil vender dessa forma do que vender de boca a boca, sabe? Uhum. O meu, ele é um livro cristão de ficção. Mas dentro dessa ficção, aí eu abordo um pouco de apologética, um pouco de conspiração, um pouco de um monte de coisa, sabe? Eu tenho dificuldade em escrever um livro assim, onde você tem que imaginar a história, né? Diferente de falar assim do que você gosta, né? Tipo um livro onde existe personagens, sabe? Você tem que imaginar a história, a conversa entre eles, sabe? Ou não? Olha, eu acho que assim, foi a coisa mais estranha do mundo. Porque eu fui dormir, isso foi em 2018, agosto de 2018. Eu tava indo dormir um dia,
e veio uma frase na minha mente. Dessa frase, toda a história foi se desenrolando. Então, assim, eu acredito que, tipo assim, que foi o próprio Deus que me direcionou isso. Porque se eu for olhar para, tipo assim, para as minhas capacidades, sabe? Eu não conseguiria imaginar aquilo que eu imaginei. Aí, assim, eu fui construindo a história toda na minha cabeça, de agosto de 2018 até fevereiro de 2019. Quando foi em fevereiro de 2019, eu sentei para escrever e eu falei, eu vou escrever até junho eu termino. Em junho de 2019, eu terminei de escrever. Isso não foi, tipo assim, uma coisa natural. Eu tenho certeza que não foi. E assim, e é uma demanda, sabe? Que assim, que eu acredito que para minha tradição cristã é uma demanda necessária. Tanto que assim, que existem livros de teologia escritos sobre o assunto, né? Mas não existe ficção escrita sobre o assunto. É uma coisa tipo assim, que dessa forma vai ser um trabalho pioneiro. Porque eu até procurei para ler e me inspirar, eu não encontrei. Vai chamar Experiências Conectadas quando o digital limita o real. Como é? Experiências conectadas quando o digital limita o real. Esse é o nome do livro? Experiências Conectadas é o nome. E quando o digital limita o real é o subtítulo. Interessante. Sibeli, tá aí? Tô aqui. Sua vez. Então, eu só direcionei o tema para hiperfoco para perceber melhor isso depois do meu diagnóstico. Porque antes eu não sabia que existia isso também. Tipo, uma época que eu passei por depressão, então eu não tive nenhum hiperfoco. Mas os meus hiperfocos geralmente duram uns 2, 3 meses e depois eu mudo, assim. Eu acho outro assunto para me interessar. E daí eu já me interessei. Nos últimos 2 meses eu me interessei por filosofia, que eu estava lendo uma série de livros que é o livro da filosofia. Daí eu terminei esse e comecei a ler o livro da psicologia. E me deu uma base, assim, porque eu queria abrir um pouco a minha mente, mas não me aprofundar muito no assunto, porque acho que alguns livros são muito densos nessas áreas de humanas, assim, eu não tenho muita habilidade com isso. E também na pandemia eu estava estudando sobre HTML e CSS, que são linguagens de programação, para fazer a parte do front-end do site, assim. Daí, agora que começou as minhas aulas, eu tenho que deixar de me interessar por algumas coisas e tentar me interessar por outras. Daí, esse é um processo muito demorado, assim, porque eu tenho que me forçar um pouco a deixar de fazer o que eu estava fazendo para conseguir. Eu só consigo fazer uma coisa por vez, assim, não consigo ter mais de um hiperfoco. Então, eu tenho que deixar de fazer o que estava fazendo para começar a me interessar pelas minhas matérias. E antes eu estava bastante interessada em procurar móveis para minha casa nova, que eu estava pensando em morar com meu namorado, só que agora eu vou parar um pouco de fazer isso, porque demanda muito tempo. Eu pedi as coisas pela internet, daí tinha que ir lá esperar entregar, tudo isso. Muito obrigado por ouvir mais um dos nossos episódios. E se você se interessou pelo tema, semana que vem nós continuaremos. Outros integrantes do Spectre falarão sobre seus hiperfocos e nós debateremos mais alguns assuntos. Muito obrigado. Até mais.